saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, bênção poder estar aqui nessa noite e participar desse culto, adorando ao Senhor, prestando ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. É muito bom ver a igreja agradecida por aquilo que o Senhor tem nos feito. Podemos dizer, como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom estar na casa do Senhor. Eu convido os irmãos para meditarmos um pouco na palavra de Deus e convidaria para que os irmãos abrissem a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. E nesta passagem do capítulo 13, nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Hebreus 13, 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Amém. Meus amados irmãos, quando Deus colocou no meu coração partilhar com os irmãos essa palavra, eu procurei aqui um tema para prender a nossa atenção e coloquei assim, identificação, porque eu estava pensando na necessidade de alguém identificar-se com o Senhor Jesus. E enquanto estava a pensar sobre essa possibilidade que Deus nos proporcionou para nos identificarmos com Cristo, eu fiz aqui alguns apontamentos e gostaria de partilhar com os irmãos o que é que o autor aos Hebreus, nessa altura, o que ele estava a dizer para os hebreus, o que isso implica a nós como crentes e como nós podemos tomar parte dessa decisão que os hebreus foram exortados a tomar. Em primeiro lugar, em Levítico capítulo 4, versículo 11, 12 e 21, nós temos uma forma utilizada pelo sumo sacerdote quando ele realizava o sacrifício pelos pecados das pessoas. Antigamente, durante a ministração do sacerdócio em Israel, um animal era imolado e este animal, o sangue deste animal, era trazido para dentro do tabernáculo, dentro da congregação, como oferta pelo pecado. O sumo sacerdote fazia a expiação pelo pecador e, posteriormente, a carne deste animal, ela era levado para fora do arraial e lá ele era queimado. E o autor aos Hebreus, quando ele está falando para os hebreus, que era familiarizado com essa história que para nós hoje estudamos e lemos na Bíblia, temos assim um conhecimento até nem muito aprofundado sobre essa matéria, mas nós entendemos que hoje, pelo seu Espírito, que aquilo era uma figura. A Bíblia diz que o sacrifício, os animais eram imolados, eram sacrificados como figura, ou seja, aquilo era uma forma de apontar para Cristo, que viria retirar o pecado do pecador, daria sua vida em resgate do pecador. E quando nós olhamos o autor aos Hebreus escrevendo essa carta, ele estava apontando para os hebreus, mostrando que Jesus Cristo, o Messias, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado e que eles deveriam tomar uma posição em relação à identificação com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Porque os irmãos sabem, e talvez o amado ouvinte que nos ouve, talvez esteja aqui presente, ou através da internet, talvez não saiba, mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto ele recebeu, foi dado a ele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio, mas alguns rejeitaram.
e rejeitaram-no porque não puderam compreender que Jesus era o Salvador. Quando Jesus nasceu, ele nasceu com o objetivo, veio a este mundo, a Bíblia diz que ele veio, nosso pastor Luiz Reis já leu aqui um texto, diz que ele se humilhou, ele se fez carne, ele tomou a forma de homem, de servo, se humilhou, por causa de mim, por causa de ti, ele veio para nos salvar, para nos redimir, ele se fez homem, e ele veio com o propósito de salvar o pecador. Mas muitas pessoas, naquela época, quando Jesus, no seu ministério terreno, ele foi rejeitado por muitas pessoas. Embora ele veio com essa missão de salvar as pessoas, os pecadores rejeitaram. Ainda hoje, quando é pregado o Evangelho, é dada a oportunidade ao pecador para que ele se arrependa dos seus pecados e possa encontrar perdão para os seus pecados em Jesus Cristo, porque somente em Jesus há salvação. Não há outro que pode salvar, não há outro que pode libertar as pessoas. E muitas pessoas em todo o mundo têm experimentado essa graça, têm apropriado desse perdão que Deus oferece através de Jesus Cristo e têm encontrado a salvação. É o nosso caso. Nós não estamos aqui hoje pelos nossos méritos. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas somos salvos pela graça de Deus, porque pela fé nós recebemos o perdão de Deus, aceitamos o sacrifício de Jesus e assumimos essa identidade. Nós nos identificamos com Cristo Jesus. E eu estava a pensar nisso, que lembrei de Pedro, quando numa oportunidade que ele estava, quando Jesus foi preso, e Pedro procurou chegar-se ali onde Jesus estava sendo julgado, e lá uma senhora e algumas outras pessoas que ali estavam olharam para Pedro e disseram assim: você também é um deles, referindo-se aos discípulos de Jesus. E Jesus estava lá sendo julgado. E Pedro disse: não, eu não sou. Essa primeira negativa de Pedro mostrava a dificuldade que Pedro tinha naquele momento, embora tinha sido avisado que ele ia passar por aquela situação, mostrava que ele tinha dificuldade de assumir um compromisso público de identificar-se com Jesus. Ele negou o Senhor. Mais tarde, depois, logo a seguir, outra pessoa também procurou a ele e olhava para ele e disse: tu és um deles. E ele diz: não, não sou. E pela terceira vez, uma senhora também dirigiu-se a ele e disse: mas a tua fala, o teu jeito de ser, denuncia-te como sendo um seguidor dele. E ele negou pela terceira vez. E os irmãos conhecem essa passagem. O que faltava em Pedro, naquele momento, falta em muitas pessoas hoje. Embora tendo pleno conhecimento de que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único que pode salvar, que Jesus é o único que pode libertar, tem ouvido o Espírito de Deus, já tem contendido com o seu coração, tem falado a sua alma, mas por determinadas situações, algumas pessoas têm ainda rejeitado identificar-se com Jesus. E dizer: não, eu não o conheço, eu não preciso, eu não tenho tempo, eu não estou disposto a tomar algumas decisões. E por essa razão, eu fiz aqui uns apontamentos e gostaria de compartilhar com os irmãos. Porque o autor aos Hebreus, depois de provar que Jesus era o Messias que eles esperavam, depois de provar que Jesus era o Salvador, precisava de haver um compromisso com ele, assumir um compromisso, ele faz um apelo e exorta-os que eles saiam e para fora do arraial, e vindo a Jesus Cristo, recebendo Jesus como seu Salvador. O que este autor estava dizendo para os hebreus é que, primeiramente, eles deveriam deixar a sua religiosidade, eles deveriam abrir mão do judaísmo, no caso específico, e eles deveriam aceitar a Jesus, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para eles, a decisão era abandonar a sua crença religiosa e receber Jesus como seu Salvador. E eu, neste momento, abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: há muitas pessoas que estão presas às religiões e não são salvas. Não aceitaram a Jesus porque estão presos às religiões.
embora estejam necessitadas, sente um vazio na sua alma, sente falta de paz, tem a vida atribulada, não tem certeza da salvação, não tem certeza de vida eterna, mas estão aprisionadas. E a exortação da palavra de Deus nesta noite diz: saiamos fora para o arraial, e vamos de encontro a Ele, Jesus Cristo, porque Ele nos salva. O sangue que Jesus Cristo verteu foi para nos purificar de todos os pecados. E era essa a visão que o autor tinha quando estava escrevendo, mostrando aos judeus os sacrifícios dos animais. Aquele sangue dos animais era um simbólico, apontavam para Jesus Cristo. A semelhança que os animais foram mortos e o seu sangue era aspergido e o seu corpo queimado. Jesus morreu fora da cidade. Jesus foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Saiamos a Ele porque Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor que nos liberta. O seu sangue é poderoso para nos purificar de todo o pecado. É só através da purificação do sangue de Jesus Cristo que o pecador tem perdão para os seus pecados. A sua vida pode tornar-se uma pessoa liberta. Sua vida pode ser transformada porque há poder no sangue de Jesus para perdoar e purificar de todo o pecado. É necessário que o pecador saia ao encontro de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, invertendo a frase, que venha a Jesus Cristo. É necessário que o pecador saia do seu lugar e venha a Jesus Cristo para receber perdão para a sua vida. Em segundo lugar, sair ao encontro de Jesus, isso também implicava em assumir compromissos espirituais. O pecador, quando oferecia o seu sacrifício, levava o sacrifício perante o sumo sacerdote, ele assumia uma responsabilidade, um compromisso espiritual, porque ele teria que se identificar com aquele cerimonial. Ele estava dizendo: eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou um pecador e estou aqui diante para pedir perdão pelos meus pecados. E ele tomava aquela atitude e fazia aquele ato sacrificial para receber perdão para os seus pecados. E o pecador ainda hoje, ele precisa assumir esses compromissos espirituais. Enquanto ele permanecer no seu estado de pecado e permanecer na condição que está, não receberá perdão dos seus pecados, porque para receber perdão, diz a palavra de Deus que nós temos que vir a Jesus, confessar os nossos pecados, abandoná-los, deixá-los, porque encontramos misericórdia para a nossa vida. Aquele que busca o Senhor, aquele que abandona os seus pecados, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, diz a palavra de Deus. O segundo ponto nessa passagem era que a exortação era porque o pecador tinha que sair do seu lugar e ir ao encontro de Jesus Cristo, assumindo um compromisso espiritual. Há muitas pessoas ainda hoje que gostariam de ter perdão para os seus pecados. Há muitas pessoas que gostariam de ter a bênção de Deus na sua vida, mas não estão dispostas a assumirem compromissos espirituais. As causas são muitas. E não compete a mim, aqui agora, enumerá-las, mas o importa dizer que essas circunstâncias podem impedir uma pessoa de ser salva, porque muitas pessoas, embora sabendo, né, da necessidade espiritual, da necessidade de assumir compromisso com Deus, têm fugido dessa responsabilidade. O tempo está a passar e muitas pessoas já partiram para a eternidade sem salvação, porque deixaram para outro dia o compromisso espiritual. Acharam que teriam outras oportunidades mais tarde. Algumas pessoas até afirmam: eu ainda sou muito novo ou muito nova, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, não tenho tempo. Amanhã, quando eu tiver mais oportunidade, mais tempo, mas para muitas dessas pessoas, a oportunidade não voltou para elas. Partiram para a eternidade sem salvação, sem Deus e sem salvação. Simplesmente porque tomaram uma atitude que não era a atitude correta. Confiaram no tempo e deixaram passar a grande oportunidade que bateu à sua porta. Em terceiro lugar, este convite, essa exortação para sair fora e buscar o Senhor Jesus Cristo, implicava na disposição de abandonar a vida de religiosidade. Há muitas pessoas que são religiosas, mas não são salvas. Vivem uma vida de religiosidade,
uma vida de envolvimento religioso, estão nas religiões, estão apoiados em religiões, estão buscando resposta nas religiões, mas as religiões não salvam. Jesus Cristo é o único que pode salvar, e sem compromisso com Jesus, sem um envolvimento com Jesus, não há salvação para a pessoa. A Bíblia diz que existe um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. E sem Jesus não há salvação. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há outro nome dado no céu nem embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar o pecador. Porque foi Ele, Jesus, que pagou o preço pela nossa alma, vertendo o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário. Então, sem essa disposição para abandonar a vida de religiosidade e assumir um compromisso com Jesus, identificar-se com Ele, não há condições para que a pessoa possa ser salva. A salvação não se compra. A salvação não tem outro meio para conquistá-la, para alcançá-la, a não ser a disposição de coração, pela fé de receber Jesus, aceitar e comprometer-se com Ele. Portanto, para que seja salvo, a exortação que temos e que recebemos é que a pessoa deve sair do seu lugar e ir de encontro a Jesus Cristo, assumindo com Ele um compromisso, abandonando tudo aquilo que pode ou que está tomando ocasião para impedir um relacionamento com Jesus Cristo. E eu lembro que todos nós tivemos que fazer isso um dia. Muitas coisas, quando nós tomamos a decisão de aceitar a Jesus, pesou na balança, desculpa o termo. Nós tivemos que tomar uma decisão consciente. Quando nós sentimos a nossa miséria, quando nós sentimos a nossa necessidade, a necessidade de salvação, de perdão, nós tivemos que tomar uma decisão, porque quando nós reconhecemos o nosso estado, muitas coisas foram colocadas diante de nós como obstáculo para assumir um compromisso com o Senhor. Mas a nossa necessidade de salvação foi maior e pela graça de Deus assumimos um compromisso com Ele. E hoje podemos dizer, somos salvos pelo Senhor, libertos pelo Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Porque nós decidimos, tomamos uma decisão de assumir com Ele um compromisso espiritual. Em quarto lugar, sair de encontro a Ele. Essa exortação fala também de uma determinação. Implica em determinação de criar veredas retas, caminhos retos. Ou seja, o pecador precisa sentir a sua miséria, o seu estado, reconhecer que é um pecador, é o primeiro passo para que ele seja salvo, é reconhecer que ele é um pecador e colocar no seu coração uma determinação, uma disposição de trilhar caminhos retos, abandonar a vida de pecado, deixar a vida de pecado e voltar-se para Jesus com seu coração contrito, arrependido, para encontrar salvação para a sua alma. A exortação é de saia, mude dessa direção, inverta o caminho que está a seguir e volte-se para o Senhor. E eu lembro, neste momento, que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, para que seja salvo, necessário é que haja uma determinação de vir a Jesus e mudar de vida, transformar a sua vida, abandonar o caminho de pecado, passar a viver em novidade de vida. Isso implica em determinação. Isso não acontece por acaso. Sempre vai ter a necessidade do pecador assumir um compromisso com Deus. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo por nós. A maior prova de amor de Deus por nós foi quando Jesus Cristo foi ali à cruz do Calvário, sofreu todo aquele sofrimento, morreu no nosso lugar, pagou o preço pela nossa alma. Não existe prova maior de amor do que essa, mas compete ao pecador aceitá-la ou rejeitá-la. Se o pecador rejeita, perde a salvação da sua alma, mas se ele recebe esse amor de Deus, se ele pela fé assume, ele está determinado a assumir um compromisso, Deus o salva em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus está com suas mãos estendidas para salvar o pecador, mas o pecador precisa decidir ser salvo.
Ele tem que tomar uma decisão, tem que estar determinado a buscar, a criar caminhos novos e buscar, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu vou sair e vou ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Essa exortação, ainda em quinto lugar, fala de afastar do caminho de pecado. Não há como alguém querer ser salvo, não há como alguém querer viver com Deus vivendo no pecado. A necessidade, sair ao encontro de Jesus também implica em que a pessoa tome a decisão e se afaste do caminho de pecado. Não há como receber as bênçãos de Deus, não há como ter a salvação da alma vivendo uma vida de iniquidade. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não pode nos ouvir, no sentido de nos abençoar, de responder, de nos ajudar. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus recebe o pecador, mas Deus não aprova as atitudes do pecador. Um pecador precisa arrepender dos seus pecados e abandonar e afastar do caminho de pecado. Não há indulgência para pecar. Não há indulgência para o ser humano viver na prática do pecado e considerar-se salvo ou abençoado por Deus. Ou você vive uma vida com Deus ou não. Ou você está compromissado com Deus ou não. Para Deus não há meio termos. E muitas pessoas, infelizmente, confia e tem colocado confiança em falsas esperanças de viver uma vida separada de Deus, uma vida vivendo no caminho de pecado e encontrando para si respostas que não são verdadeiras, porque o pecado separa o homem de Deus. Em sexto lugar, sair ao encontro de Jesus implica também renúncia pessoal. Nós precisamos de tomar atitudes. Nós precisamos de ter um sentimento de renúncia. Precisamos de assumir uma posição de renúncia. Nós temos que renunciar tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que são obstáculos para nos separar de Deus. A Bíblia diz que havia um homem cego, um rapaz, um jovem, já com cerca de 40 anos, ele era cego de nascença. E um dia ele foi curado, o Senhor Jesus o curou, e aquilo foi notório para toda Jerusalém, e as pessoas, as famílias, os amigos daquela família, tudo viram aquele homem ser curado, e ficaram maravilhados daquilo, e foram em cima dos pais daquele jovem cego, e diz assim, porque alguém não acreditava que ele teria sido cego, achava que aquilo era um malfeitor que vivia a fingir, a esmolar naquela cidade, porque para eles era impossível que Jesus pudesse abrir os olhos aos cegos. Mas aquele homem, quando as pessoas o perguntaram, os religiosos da época, ele disse, não sou eu mesmo, sou eu que estive cego e agora vejo. E aquelas pessoas não acreditaram e foram perguntar aos pais. E os pais, quando chegaram perto dos pais, os pais disseram assim, olha, nós sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como é que ele passou a ver? Isso nós não sabemos. Pergunte a ele porque ele tem idade. O que os pais estavam dizendo é que eles não queriam identificar, não queriam renunciar o sistema religioso em que viviam, porque havia uma ameaça da parte dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, das autoridades religiosas judaicas, de que se alguém confessasse que Jesus Cristo era o Senhor, seriam expulsos da sinagoga, seriam expulsos e deixariam de receber as benesses daquele sistema religioso. E eles, por não quererem renunciar àqueles seus privilégios, eles disseram não, negaram a oportunidade, porque não estavam dispostos a renunciar à vida que tinham ou o sistema em que viviam. E há muitas pessoas hoje que continuam, a exemplo de muitas dessas pessoas também, continuam a assumir essa atitude. Sabem, necessitam, precisam, têm consciência de que necessitam de perdão, sabem que são pecadores, vivem uma vida miserável, estão precisando de ajuda, mas quando tem que colocar uma renúncia pessoal em alguns dos seus interesses pessoais, aí os interesses falam mais alto. Os interesses têm mais valor para essa pessoa. E essas pessoas permanecerão no seu estado de pecado, passarão para a eternidade, vivendo debaixo do juízo, vão ser condenados porque não estão dispostas a renunciar
para poder ter salvação da sua alma. Mas nessa noite, a exortação que temos da parte de Deus é que saiamos fora ao encontro de Jesus, renunciamos tudo aquilo que sirva para nos impedir de ter a nossa salvação e a vida eterna. Em sétimo e último lugar, sair ao encontro de Jesus implica nascer de novo. Jesus Cristo diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Sem nascimento, ninguém verá a Deus. Não adianta ser membro de religiões, não adianta congregar em lugar nenhum se não for salvo. Sem salvação, sem o novo nascimento, sem a regeneração do Espírito Santo, ninguém poderá ser salvo. Foi Jesus que o disse. E nós precisamos agarrar a essa verdade para a nossa vida. Para que possamos estar no céu, para que possamos entrar no céu, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Sem nascer de novo, ninguém verá o Senhor. É como se o Senhor mesmo disse em Hebreus: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diz que sem separação do pecado, nós não podemos ter o nosso encontro com Deus. Mas nessa noite, o desejo não é que as pessoas permaneçam nesse estado, não é que elas continuem a negar-se, a ultrapassar essa necessidade que tem, assumir compromisso. O nosso desejo, e acredito ser o desejo de Deus expresso na sua palavra, é que o pecador possa ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nessa noite, você que nos ouve através da internet, talvez você acessou esse site para ouvir a mensagem, talvez até por acaso, talvez nem estava a esperar que alguém fosse dizer isso para você nessa noite, que você precisa de arrepender, que você precisa de salvação, que você precisa de determinação, que você precisa de renunciar ao seu estilo de vida, que você precisa de nascer de novo. Mas nessa noite, tome essa oportunidade como sendo uma oportunidade de ouro para a sua vida, porque Jesus te ama e quer salvar a sua vida. E se nessa noite há alguém entre nós que ainda também não aceitou Jesus, não tomou essa decisão de vir ao Senhor Jesus para recebê-lo como Salvador, para ter perdão dos seus pecados, também não saia daqui nessa noite sem que faça essa decisão, porque essa decisão poderá mudar a sua vida e fará grande diferença na eternidade, porque aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão, e aqueles que não morrem em Cristo também ressuscitarão, mas diz a palavra de Deus que uns ressuscitarão para a glória eterna e outros para a vergonha eterna, significando que existem dois tipos de ressurreição. Todos um dia morreremos e todos ressuscitaremos. Uns para o céu, para a glória de Deus, para louvor e glória de Deus. E outros para enfrentar o juízo final, para a grande condenação da alma eternamente. Mas Jesus morreu e deu a sua vida para que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que vir a Jesus. A pessoa não pode enganar a si mesma. O pecador não pode perder essa oportunidade, porque essa oportunidade foi dada. Deus preparou tudo isso pensando em mim, pensando em ti. Eu fiz a minha parte. Eu, pela graça de Deus, aceitei e reconheci que era um pecador miserável que precisava do perdão de Deus, e estou usufruindo dessa graça de Deus e aproveitando a bênção de Deus. E o meu conselho nessa noite, se assim posso dizer, é que você não deixe passar esta oportunidade de receber perdão para a sua vida. Convido a igreja a ficar de pé, faz favor, e nós vamos orar ao Senhor. Quem sabe, há conosco alguém que ainda não aceitou a Jesus. Eu não conheço todos, e também quando foi apresentado aqui os visitantes, não conheço, não sei se todos são servos de Deus, se já aceitaram o Senhor, mas quem sabe há alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão de receber a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Quem sabe Deus preparou nessa noite essa oportunidade para que você pudesse ouvir essa palavra, sem rodeios, e entender que você precisa de perdão e que o perdão só Jesus Cristo pode te dar. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite, quem sabe você na sua casa agora, no seu escritório, onde quer que esteja, a ouvir, quem sabe Deus preparou este momento único para a sua vida, para que você possa ter salvação, para que você possa ter perdão, para que você possa ter a vida eterna. Enquanto nós vamos cantar, se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus,
e quer nessa noite dizer, eu quero Jesus, eu quero perdão, eu reconheço que preciso de perdão para a minha vida. Levante a sua mão para que dê um sinal, para que nós possamos orar por você. Se há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus e diz, eu preciso de Jesus, eu entendo que eu preciso de Jesus, eu reconheço nessa noite que eu preciso de perdão, que eu preciso de salvação, que eu preciso da vida eterna. Se há alguém, enquanto nós vamos cantar, e eu até vou apelar para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Não fique inibido por isso, porque nós não temos outra intenção senão de abençoar a sua vida, de compartilhar com você, de estar diante de Deus, orando por você, intercedendo e te ajudar nessa nova caminhada. Saia do seu lugar, não pense nas coisas que ficarão para trás, porque Deus irá tratar de todas as coisas. O que você precisa é reconhecer que necessita de Jesus Cristo na sua vida. Enquanto nós cantamos, se você quiser vir aqui à frente, quem sabe do seu lado, irmão, irmã, tem alguém que você conhece que ainda não tomou essa decisão, ajude-o, convide-o para vir cá à frente, não insista, mas convide-o, venha com ele, vamos orar por ele.